estabelecido que o município, juntamente com os estados e Distrito Federal, formam a República Federativa do Brasil. A autonomia municipal é enfatizada no seu artigo 18, ao tratar da organização político-administrativa do Estado, dedicando-se todo um capítulo para fixar as normas constitucionais atinentes ao município. A autonomia significa que o município dispõe de autogoverno, autoadministração e autoorganização. O autogoverno é a condição de eleger os seus dirigentes. A autoadministração significa que o município presta os serviços com os seus próprios meios, tendo em vista que dispõe de recursos financeiros que lhes são assegurados pela Constituição. A autoorganização implica admitir que o município elabore as suas próprias leis, de que é exemplo maior a sua lei orgânica. Cabe ao município estabelecer as normas de organização municipal. A lei orgânica do município é o estatuto maior do ente. Nela são fixadas as atribuições, as obrigações e as competências de tudo que diga respeito ao poder municipal. Cabe ao município fixar as normas de tudo que for de interesse local. A União só poderá legislar ou cuidar dos assuntos que estejam expressamente a ela conferidos na Constituição e ao Estado sobre o que remanescer da competência da União e do município. A lei orgânica do município constitui, assim, o contrato social, que é feito entre os cidadãos do município com vistas a disciplinar todos os assuntos que sejam de interesse local, observados os limites da Constituição Federal e Estadual, dos quais se destaca a observância dos direitos e das garantias individuais, tais como a igualdade de todos perante a lei, o direito de propriedade, a liberdade de manifestação de pensamento, de consciência, de crença, de convicção filosófica ou política e de exercício de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, a inviolabilidade do domicílio e da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, da correspondência, de dados e das comunicações telefônicas. Esse contrato social estabelece os direitos e deveres dos cidadãos, inclusive de suas autoridades e de seus servidores públicos, as atribuições de órgãos e os meios materiais para executar suas atividades. A lei orgânica do município estabelece, portanto, o papel das autoridades e suas obrigações para com os munícipes. Tem também o objetivo de limitar o poder da autoridade ao estabelecer as suas atribuições, tendo em vista o princípio da legalidade, o agente público político, que são os eleitos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, e os servidores públicos. Só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Constitui abuso de autoridade fazer algo que não decorra da legislação. De outro lado, a lei orgânica municipal também impõe ao administrador cumprir as obrigações nela previstas, com a finalidade de atender o interesse público. A falta de cumprimento do dever constitui desídia, um ilícito penal. É importante ressaltar que os bens públicos e os seus serviços não são postos à disposição da população do município em razão da bondade ou da boa vontade do administrador. Trata-se de uma obrigação que decorre da própria finalidade do poder público, que é servir ao povo, que é o detentor do poder, de escolher os seus representantes e dirigentes municipais, seja para elaborar as leis, fiscalizar sua execução e executar as obras e serviços que sejam de sua competência. Em âmbito municipal, modificações da lei orgânica municipal são tratadas respectivamente em nosso regimento interno e na própria lei orgânica do município. Cite-se, só para exemplificar, do regimento interno. Artigo 122. A emenda à lei orgânica será considerada aprovada se obtiver, em 2 turnos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. A Câmara Municipal apreciará proposta de emenda à lei orgânica do município
se apresentada pelo prefeito por 1/3 no mínimo, dos vereadores, ou subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. E ainda, será indeferida de plano pelo presidente e arquivada a emenda à lei orgânica apresentada na vigência de intervenção federal no estado de Goiás ou deste município, estado de defesa ou de sítio, ou quando tendente a abolir a integração do município ao estado de Goiás e à Federação Brasileira, separação e a harmonia dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, os princípios da moralidade e da legalidade dos atos dos administradores públicos. Admitida a proposta, o presidente designará a comissão especial para o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo máximo de 30 dias para emitir parecer. Somente perante a comissão poderão ser apresentadas emendas, se subscritas por um dos vereadores. Finalmente, artigo 135. Após a leitura do parecer no expediente, a proposta será incluída na ordem do dia da sessão subsequente. A emenda será aprovada se tiverem 2 turnos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Da Lei Orgânica, artigo 38. O processo legislativo municipal compete à elaboração. Primeiro, emendas à Lei Orgânica Municipal. Além do já citado artigo 39, por este viés atendido está o requisito numérico 2/3 dos vereadores como subscritores da iniciativa na atual mesa diretora do Poder Legislativo Local. Não nos encontramos em intervenção federal no estado de Goiás ou deste município, ou ainda em estado de defesa ou de sítio. Em tese, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2025 não pretende abolir a integração do município ao estado de Goiás e à Federação Brasileira e o voto direto, secreto, universal e periódico. De igual sorte, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2025 não depõe contra os princípios da moralidade e da legalidade nos atos dos administradores públicos. E como sua aprovação e promulgação estará legalmente criada em nossa cidade, as chamadas emendas parlamentares impositivas. Momento outro, a comissão especial designada para o exame do mérito da proposta, a emenda à Lei Orgânica número 001/2025, datada de 30 de junho de 2025, que acrescenta o artigo 121A à Lei Orgânica do município de Abadiânia, a fim de incluir no processo legislativo orçamentário municipal as emendas impositivas. Está dentro daquele lapso temporal descrito no artigo 134 do Regimento Interno. Restam apenas as orientações de que a proposta deverá ser votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre elas e aprovadas por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2025, de autoria da ilustre mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, eleita para o ano de 2025, datada de 30 de junho de 2025, que acrescenta o artigo 121A à Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, a fim de incluir no processo legislativo orçamentário municipal as emendas impositivas, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por 2/3 dos vereadores, aplicando-se o artigo 122 do Regimento Interno e do artigo 39, parágrafo 1º da Lei Orgânica, pelos nobres vereadores dessa Casa. Esse é o nosso parecer sub censura. Assinado Marcelo Ferreira da Silva. Agora sim, leitura
do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão Proposta de Emenda à Lei Orgânica. Interessada, mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, requerente Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara, requerida CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, origem Poder Legislativo, autoria mesa diretora. Do relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise da proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2025, de 30 de junho de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica do município. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2025, de autoria da ilustre mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, eleita para o ano 2025, datada de 30 de junho de 2025, que acrescenta o artigo 121 à Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, a fim de incluir no processo legislativo orçamentário municipal as emendas impositivas. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foi apresentado emenda, é o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Legislativo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/98. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade da proposta de emenda à Lei Orgânica. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 6 dias do mês de outubro de 2025. Assinado, vereadores Carlos Cleiton da Fé Abrantes e Rosemar José da Silva. O Newton não assinou ainda. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer a proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2025, de 30 de junho de 2025. Membros da comissão. Relator, vereador Cláudio Azevedo Lima Neto. Presidente, vereador Ari Alberto Nascimento Costa. Membro, vereadora Camila Cristiana Borges. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de proposta à emenda à Lei Orgânica número 001/2025, de autoria da ilustre mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, eleita para o ano de 2025, datada de 30 de junho de 2025, que acrescenta o artigo 121A à Lei Orgânica do município de Abadiânia, a fim de incluir no processo legislativo orçamentário municipal as emendas impositivas. Ao projeto não foi apresentada emenda, é o relatório. Do voto do relator. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual
Portanto, o acolhimento é a medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento da proposta de emenda à lei orgânica nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 6 de outubro de 2025, assinado vereadores Plauto Azevedo Lima Neto, Ari Alberto Nascimento Costa, Camila Cristiana Borges. Término de leitura, senhor presidente. Observo nos termos do artigo contido no artigo 135 do nosso regimento interno as discussões da proposta de emenda à lei orgânica municipal para a sessão subsequente. Senhor presidente, só questão de ordem, eu queria só manifestar aqui uma... Oi. Concede a palavra? Sim, concedido. A pedido até de outros vereadores aqui que estão em dúvida, queria pedir a retirada do projeto aqui da leitura 2, 3 e 4. Quem são os vereadores? Pode submeter a votação, né? Você quer retirar os projetos que serão os da pauta de hoje. Ah, tá. Mais algum vereador? Até mesmo porque o Nilton está aqui, ele faz parte da CCJ, a gente Tá, tem... vereador Rosemar. Você está de acordo? O vereador Alberto de acordo também com o vereador Cleiton. O vereador tem que manifestar por microfone, vereador Bolso. De acordo. Não estou de acordo. Vereador Renato? De acordo. Também não estou de acordo, até porque a gente tem um prejuízo tremendo, né? Uma sessão que foi marcada, inclusive, deixamos de pautar, então o presidente colocou essa questão, um projeto importantíssimo aí da questão dos motoristas por conta da votação desses 3 itens, a gente vai ficar num prejuízo. Não sou de acordo. Não, vereador, o que foi tratado aqui é porque foi encaminhado os pareceres, inclusive no grupo de WhatsApp com tempo hábil para analisar, entendeu? Mas assim, essa questão aqui... É que eu liguei para o vereador Nilton, ele tem uma dúvida Tá bom, em relação então. ao relatório de transição. Como ele é membro da CCJ, aí se o senhor puder chamar o jurídico, eu posso apresentar também essa tese da retirada do projeto baseada na CCJ. Para apresentar uma emenda na CCJ também. Aí se eu tiver na dúvida, pode chamar o jurídico também, que ele pode esclarecer melhor para nós. O fato do vereador Nilton estar presente não implica também onde ele faz parte desse outro projeto? Então tem que tirar tudo de pauta. Tudo de pauta. Não, vou retirar de pauta então para análise dos colegas, vou dar prazo para análise e posteriormente eu pauto novamente. Tá? Porque a gente tem prazo para apreciação desses projetos aqui. Presidente, só uma dúvida. A gente tem até dia 19 de outubro para analisar essa prestação de conta do ex-prefeito, de 21 a 23. E a gente só tem sessão mais amanhã e quarta. Encerrou as sessões do mês de outubro. Amanhã é quinta, amanhã é quarta. O senhor pode convocar o extraordinário? Né? Sim, mas eu vou dar prazo, vou verificar com o setor jurídico, a gente comunica o ex-prefeito e o ex-prefeito. A gente comunica ao senhor em breve, quando será pautado novamente. Eu retiro de pauta para análise dos colegas, peço que se desdobrem para analisar esses pareceres, porque foi encaminhado ao grupo de WhatsApp, mas estão informando que não tiveram tempo hábil para analisar. Ok? Então vai ser retirado, porque a maioria solicitou, entretanto, em breve a gente estará pautando novamente. Para encerrar o labor legislativo desse dia, convido o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do ofício recebido pelo Poder Legislativo local. Peço para que todos fiquem todos. Ofício número 059/2025, CEFIM, Secretaria Municipal de Finanças. Abadiânia, 2 de outubro de 2025. A Sua Excelência, senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal. Assunto: fios de internet e telefonia. Excelentíssimo senhor Rodrigo Gomes de Belém, vereador, informamos que, além do impacto visual negativo para a cidade, tais fios expostos representam perigo à segurança da população, podendo causar
acidentes com pedestres, ciclistas e motoristas. Ressalta-se ainda que a responsabilidade pela manutenção e organização da rede cabe às empresas fornecedoras, conforme determina a legislação vigente. A Lei Municipal número 962, de 19 de abril de 2023, onde estabelece, no seu artigo 1º, parágrafo único, que a concessionária ou permissionária de energia elétrica fica obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e, a fim de que essas façam o alinhamento de seus cabos e demais instrumentos por elas utilizados e procedam à retirada do que não estão mais utilizando. No seu artigo 4º, exige que a concessionária ou permissionária da concessão de fornecimento de energia elétrica é obrigada a passar um relatório mensal de notificações a empresas que utilizam os postes com o devido comprovante de recebimento das notificadas. No seu artigo 5º, as fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente com o nome da ocupante, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir o compartilhamento. Diante do exposto e como já foram feitas várias notificações à empresa fornecedora de energia elétrica a respeito dos fios soltos e arrebentados, e mesmo assim as empresas que utilizam os postes não estão atendendo às notificações, solicitamos a relação de todas as empresas que prestam os serviços de telefonia e internet em nosso município, onde, na data de 1º de outubro de 2025, foi-nos enviada essa lista e estamos entrando em contato com cada empresa para marcarmos uma reunião com a maior urgência possível para uma solução definitiva para o problema, sendo que após a reunião e definindo um prazo para que todas as empresas organizem seus fios de acordo com a legislação, sendo que, se não cumprir o acordado, será feita a remoção dos cabos pela Prefeitura e todos os custos repassados à fornecedora ou permissionária de energia, e será aplicada as multas pertinentes às notificações não atendidas pelas empresas, conforme a lei municipal. Essa decisão reúne com todas as empresas antes de efetuar a remoção dos cabos, se dá pelo fato de vários órgãos públicos como hospitais, polícia, prefeitura, câmara, colégios e empresas privadas que necessitam de internet e telefone para o seu perfeito funcionamento. E como não conseguimos diferenciar na rede de cabos, os quais fornecem para essas instituições, causaria um lapso em toda a cidade pela falta de serviço de telefonia e internet. Fato este que praticamente deixaria a cidade toda parada. Segue lista de empresas em anexo, colocando à disposição para eventuais esclarecimentos, assinado Cleiton Rafael Lemes Figueiró. Algum vereador deseja anunciar a respeito do ofício lido nessa sessão legislativa? Concede a palavra ao vereador Vitor Lucas. Presidente, eu gostaria que o senhor retornasse a leitura da votação dos pareceres para a sessão de hoje, tendo em vista que só teve 5 votos a favor da retirada de pauta. A maioria absoluta já solicitou, vereador. A maioria absoluta são 6. Chama o setor jurídico, por gentileza.
Carla, verifica para mim, por gentileza. Senhor presidente, só lembrando que eu posso pedir a retirada para apresentação da emenda oral em plenário na CCJ também, tá? Não só a retirada em pauta, solicitando aí a maioria absoluta. Doutor, foi solicitado pelo vereador. O vereador gostaria que o senhor repetisse a indagação para que a gente possa esclarecer melhor, vereador Vitor Lucas. Teve uma votação para a retirada de pauta dos projetos 2, 3 e 4, o qual seriam necessários 6 votos, só obteve 5 votos. Diante do exposto, solicita a volta das matérias para a ordem do dia. Maioria sim. Ok, então está previsto o regimento, então está retirado. Maioria simples. Maioria simples. Conste em ata, por favor. Ok. Algum vereador deseja discussão a respeito do ofício lido nessa sessão legislativa? Não? O senhor tinha questionado isso em tema livre? Já foi esclarecido? Não havendo mais nenhum orador inscrito, determina arquivamento de praxe e defira a obtenção de cópias por parte dos edis interessados. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Desejo a todos um bom dia.